E uma última questão. Se a gente olha para a sociedade brasileira hoje, a gente consegue ver algum tipo de movimento social, de organização, que assume aquele protagonismo que era o dos abolicionistas negros? Vocês acham que tem na nossa sociedade algum movimento, ou alguns movimentos, ou algumas organizações que continuam fazendo uma luta por uma sociedade, no nosso caso, menos racista? O que Eu vocês... acho, eu não duvido muito, não. Não, né? Eu acho. Eu acho. Qual, Eu também acho qual que que você não. imagina? Não, eu acho que tem, eu acho que tem. Uhum, ok. Professor, repete a pergunta que deu falha que eu não escutei. Assim, tem alguns movimentos sociais hoje que tem um pouco, que fazem um pouco esse papel de luta dos antigos abolicionistas negros? Sim, Sim, tem, né? Tem. Tem, eu nunca vi. Sim. Vocês saberiam dizer o nome de algum desses aí? Não, mas não Não? duvido que tenha. Então, eu vou falar para vocês de alguns deles, só para a gente situar. Tem um movimento hoje que luta pela terra, pelo direito de propriedade. Vocês já ouviram falar? Não. Não, Não? Vocês nunca ouviram falar de um movimento que luta pela terra no Brasil? Tem certeza? eu acho que já, mas eu esqueci o nome. O nome desse movimento é MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. A grande bandeira deles qual que é? Ocupar, para ocupar a terra, resistir, né, para ficar, para não ser expulso dessa terra, e produzir. Porque se a terra não produzir, também não adianta chegar lá. Né? Então, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra continua, de certa maneira, fazendo essa luta, né, para que a terra seja de todos, para que todo mundo possa ter o seu pedacinho de terra. E vou dizer uma coisa para vocês, gente. O pouco de reforma agrária que teve no Brasil nos últimos 50 anos foi porque esse povo foi para a rua, foi porque esse povo ocupou terra, terra que era improdutiva. É importante entender isso, né? Improdutiva. Estava lá, não produzia nada, né? Aí eles ocuparam aquela terra, começaram a trabalhar, começaram a plantar e começaram a transformar aquilo numa terra produtiva. Teve cidades inteiras que se tornaram muito mais dinâmicas e que melhoraram muito a sua condição de vida por causa das ocupações sem terra. Eu vim de uma dessas. Tá? Eu morava em Andradina antes de vir para São José do Rio Preto. Andradina é coalhado de assentamentos do movimento sem terra. O movimento sem terra fez o quê? Fez uma revolução na cidade. Por quê? Porque muito mais gente passou a produzir, e aí quando você tem mais produto para ir para o mercado, você passa a ter uma diminuição dos preços. Então isso melhora a condição de vida de quem está na cidade, porque você tem mais produtos sendo fornecido e produzido, né? E oferecido para a sociedade. Por outro lado, você passa a ter mais gente comprando na cidade, porque aquelas pessoas que vieram para aquela região e começaram a ocupar aquela propriedade vão comprar roupa, vão comprar coisas na cidade, e essa cidade então cresce, cresce o número de emprego, cresce o número de trabalho, cresce a riqueza da cidade, paga mais impostos, aumenta os dividendos da cidade e se torna mais dinâmica. Tá? Vejam, a luta de um movimento. Esse movimento está fazendo isso no Brasil inteiro, existe até hoje. Um outro movimento semelhante, o movimento dos trabalhadores sem teto, que é um movimento que luta pela moradia. Todo mundo já deve ter ouvido falar de um candidato a presidente da República que veio do movimento dos trabalhadores rurais sem teto. O Guilherme Boulos, que agora é candidato a prefeito lá na cidade de São Paulo. Ele foi candidato a presidente da República, né? E qual que é o movimento de onde ele veio? Um movimento de gente que luta pela moradia. Um movimento de moradia. Muita gente, né, ocupou vazios urbanos na cidade
E aí foi para a justiça, criou caso, tal, e muita gente conseguiu ter onde morar por conta disso. É uma luta para que tenha moradia. É um outro movimento social. Mas talvez o mais importante nesses caminhos seja o movimento negro. E existe, principalmente depois de 1988, quando fez 100 anos da abolição, surgiram muitos movimentos negros. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, uma entidade chamada Educafro. Sabe o que faz a Educafro? Cursinhos populares para crianças e adolescentes negros que querem disputar uma vaga no vestibular. Olha que legal! Né? Quer dizer, então você tem pessoas que historicamente não tiveram acesso à universidade, que querem ter uma chance, né? E aí esses cursinhos populares são criados. E esses cursinhos populares é interessante. Eles criaram essas vagas para os negros, mas elas sempre tiveram abertura para outros pobres, ainda que não fossem negros. Nunca foi uma coisa exclusiva só de negro. Então, por quê? Porque nesse movimento havia um entendimento de que, diferentemente do que a sociedade faz, eles queriam ter condições de oferecer um projeto menos racista, menos separatista. Então, diferentemente do que se diz, são justamente esses que estão no movimento negro que lutam pela igualdade. Então, assim, existem hoje ainda, portanto, muitos movimentos, muitas ações que têm continuado o trabalho dos abolicionistas negros na nossa história, graças a Deus, né? Porque isso é fundamental para a democratização do país.